Queria pedir a gentileza de quem está com o microfone aberto que feche, por gentileza. Feche e não feche, que é do verbo fechar, e não fecha. Então, feche, por gentileza, o microfone. Estou abrindo o texto que vai ser objeto da nossa aula de hoje. Você também tem acesso a esses materiais no meu canal do YouTube, que é Profa Jacira Barbosa. O meu Barbosa é com Z. Passa lá no canal, dá um like, ativa o sininho. Eu costumo colocar no meu canal algumas aulas de assuntos que são assim nervosos, costumo colocar no canal, e também todas as provas que eu faço gabarito comentado, eu vou colocando no canal, e em breve teremos também alguma atividade by Instagram. Estão pensando o quê? Depois de vacinada, ninguém me segura. Vamos falar de sinais de pontuação. Sinais de pontuação. Por que chegamos à vida adulta? Lu, vou desligar aqui que já está na aula. Não sei por quê. Ok, obrigada. Fecha o microfone, sim. Por que chegamos à vida adulta sem ter domínio do assunto? Por isso que eu digo que sinais de pontuação é só para quem sabe. Para quem sabe da importância de um texto bem pontuado. Essa importância ela só vai acontecer para quem tem vida profissional, ativa, acadêmica, porque, assim, na oralidade do discurso, na nossa conversação, no nosso dialogismo de todo dia, toda hora, a gente não precisa muito dos sinais de pontuação, tá certo? O problema é quando a gente quer escrever alguma coisa. Porque, assim, palavras, o vento leva. Agora, o texto que você produz, o texto que você documenta, o que você escreve, o e-mail que você manda, o zap que você manda para alguém, o ofício que você escreve na sua repartição, eles podem depor contra você. E, por isso, a gente tem todos os cuidados possíveis. Eu sou da Prefeitura de Saquarema e todas as peças publicitárias, é claro que eu leio com aquele olhar fotográfico e sempre que tem algum deslize, porque uma coisa é certa, só sabe português com essa riqueza de detalhes professor de português. Quem faz revisão de texto para apontar equívocos, para apontar uma melhor forma, tanto da redação quanto da pontuação, é professor de português. Jornalistas, via de regra, escrevem bem, mas não têm o conhecimento de gramática que um professor que ficou 5 anos numa sala de aula e está há 40 anos pesquisando, olhando uma gramática, não é o mesmo conhecimento, tá certo? Então, revisão de texto é com professor de português. Agora, produzir texto, qualquer reles mortal pode produzir, e é sobre isso que estamos tratando na aula de hoje. Então, sinais de pontuação é para quem sabe. Regra de ouro. Eu não trabalho com decorebas, vocês sabem, né? Porque eu acho que é um risco, você pode esquecer, você pode confundir. Se você abrir a gramática, são muitas regras. Eu sempre acho que não vale a pena, mas vale a pena você conhecer o assunto sobre o qual estamos tratando. Por exemplo, os termos no nosso idioma, o ideal seria que eles tivessem uma ordem direta.
Os termos, no nosso idioma, deveriam ter uma ordem direta. Número 1. Número 2. E, professora, você usa tantas reticências, né? Reticências têm um valor para você que já estudou significado, significante, coerência, coesão, a semântica dos termos. Alguns sinais de pontuação, eles falam por si só. Eles são expressivos, tremendamente expressivos. É o caso de reticências, pode ter um fundo irônico, pode simplesmente ser representativo de uma pausa na fala, que foi como caiu na prova do IBDO, no concurso que teve para Iguaba, professor docente 1, se eu não estiver enganada, que na prova foi questionado o uso dos sinais de pontuação, o uso das reticências. Lembrei, um texto de... Agora eu vou esquecer. O título do texto é As Pombas, Raimundo Corrêa, clássico da literatura. Só que o texto foi customizado. A banca se apropriou e customizou. Há legalidade nisso. A banca customizou o texto, fez algumas mudanças de tempos verbais e abusou de reticências. É claro, tudo em linha com a proposta de interpretação do texto. Então, as reticências têm um apelo, sim, e é bom que saibamos. Também as exclamações replicadas. Aqui eu coloquei 3 exclamações. Pode, Jacira? Pode sim. E uma? Não, uma é normal, pode. 2? 2 não é usual. 4? Não, aí já começa um apelo desconhecido, tá certo? Então, os termos no nosso idioma, eles deveriam vir numa ordem direta. Tipo assim, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os complementos. Se todos os textos fossem organizados dessa maneira, nós não erraríamos, porque depois do sujeito e do verbo e dos complementos, o único sinal de pontuação que cabe é ponto final. E ponto final é aquele sinal que finaliza. Botou o ponto, acabou. Aliás, quando tem uma DR, quando alguém fala no ponto, já sabe que não tem ponto. É ponto final. Sujeito, verbo, complementos, ponto final. Se entre o sujeito e o verbo tivermos um termo, vírgula, vírgula, 2 vírgulas. Se entre o verbo e os complementos tivermos outro termo, vírgula, vírgula de novo. Ah, pode? Claro que sim. Vou mostrar nas frases que a gente começou a ver na aula passada. Olha o nome do meu sujeito. Vera Lúcia. Olha o verbo que é de ação. É o verbo morar. Não disse que os termos são sujeito, verbo e complementos? Então, o que nós temos aqui? O sujeito, o verbo morar, e temos um primeiro complemento. Vera Lúcia mora aqui perto. Beleza, a gente podia colocar ponto final e quem quisesse procurasse o endereço. Mas aí resolvemos colocar. Ah, onde fica esse perto? Na Rua Ottonelli. Beleza, isso daqui é mais um complemento. Tem número? Tem sim, é o 251. Tem bairro, município, estado, país? Se eu quisesse colocar todos esses dados, poderia, desde que eu respeitasse a ordem direta, sujeito, verbo, complementos. Opa,
vírgula. Onde que é o perto? Ah, é na Rua Ottonelli. Mais um complemento? Vírgula. Tem número? Tem. Esse é o último Você complemento? quer construir uma carreira independente. Compreendo. Oi? Eu acho justo os jovens se afirmar pelas suas próprias qualidades e não depender Atenção, da atenção. influência de quem quer que seja. Vou dar um stop aqui. Mas, Rodrigo, Atenção, atenção. Alguém trata de está com o desconfiar de microfone aberto. Obrigada. Voltando. Então, nós temos sujeito, verbo, complemento. E a frase continuou. Então, sujeito, verbo, complemento, vírgula. Complemento, vírgula. Complemento, acabou, ponto final. O ponto final é um sinal de pontuação que, por mais patético que isso possa parecer, ele finaliza. Então, eu vou usar o ponto final para encerrar o meu processo enumerativo. As vírgulas servem para enumerar. Aqui perto, Rua Ottonelli, número 251, vírgula, vírgula, vírgula. Beleza? Vamos para a segunda frase. O fogo, meus amigos, destruiu tudo. Ai, Jacira, eu não sei nunca por onde começar. Comece pelo verbo. Quem manda na frase é o verbo. Qual é o verbo? Destruir. Quem destruiu o quê? O fogo. Ah, o fogo destruiu. O fogo é sujeito. Porque é ele quem comanda a ação de destruir. Então, o fogo destruiu. Quem destrói, destrói alguma coisa. Tá certo? O fogo destruiu o quê? Tudo. Sujeito, verbo e complementos. Atenção! Entre o sujeito e o verbo ficou um termo. Meus amigos. A ordem direta dos termos é sujeito, verbo, complemento. Eu não posso separar o sujeito do verbo por uma vírgula, nem o verbo dos complementos por outra vírgula, mas eu posso separar por duas. Então, o fogo, vírgula, meus amigos, vírgula, destruiu tudo. Ponto final. Ponto final? Ah, isso aqui é uma tragédia, é uma desgraça. Pede um outro sinal de pontuação? Exclamação. Ok? Então, fogo, meus amigos, destruiu tudo. Vá que você seja aquela pessoa sagaz, queira entender a classificação, como a nomenclatura desse termo que está entre duas vírgulas. Só podemos colocar entre duas vírgulas ou um vocativo ou um aposto. Aqui, nesse caso, trata-se de um vocativo. O vocativo é a maneira como chamamos o nosso interlocutor. O fogo, Jacira, destruiu tudo. Então, Jacira viria também entre vírgulas. O fogo, Tesse, destruiu tudo. É como eu estou nomeando, chamando o meu interlocutor, vírgula, vírgula. Se o vocativo está dentro do texto, vírgula, vírgula. E se estivesse lá na frente, assim, meus amigos, o fogo destruiu tudo. Meus amigos continua sendo vocativo, vírgula obrigatória. E se estivesse no final, o fogo destruiu tudo, meus amigos, continua sendo vocativo, também recebe vírgula. Duas vírgulas no meio do texto, uma vírgula ou no início ou no final.
vocativo destacado, lá na primeira linha, igual você escreve no Zap, igual você escreve no e-mail. Destacou o vocativo, foi para a linha anterior, 2 pontos. Ah, Jacíria, você até falou isso na aula passada, mas, meu Deus, todo mundo usa vírgula. Então, mas você pode usar vírgula junto com todo mundo. Errado. Porque o único sinal de pontuação que admite, permite que depois dele se use letra maiúscula é o 2 pontos. E você está começando a frase, quando você destaca o vocativo para a frase anterior, você vai dar pulo de linha, porque você vai começar uma nova construção frasal, uma nova frase, oração, período, tem que ser com letra maiúscula, ok? E se eu usar a vírgula, você não pode, depois da vírgula, usar a letra maiúscula. Você não vai começar a sua frase com letra minúscula. É mais fácil mudar, corrigir, consertar, acertar o uso do vocativo fora da frase, 2 pontos. Dentro da frase, no meio, vírgula, vírgula. No início, uma vírgula, no final, uma vírgula também. Vamos para outra frase. Gabriela, que é muito estudiosa, passou no vestibular. Oi, cadê o verbo? Quem manda na frase é o verbo. Passou. Quem passa, passa em alguma coisa. Passou em quê? E ela passou no vestibular. Muito bem. Quem passou no vestibular, hein? Gabriela. Muito bem, Gabriela passou no vestibular. Olha a ordem direta dos nossos termos. Não é sujeito, depois verbo, depois complementos. É exatamente o que a gente está fazendo. O sujeito é Gabriela, o verbo é passou, no vestibular é o complemento. Só que, da mesma forma como vimos anteriormente, que é muito estudiosa, ficou entre o sujeito e o verbo. E nós já sabemos que não se separa o sujeito do verbo por uma vírgula, mas por 2, sim. Então, Gabriela, que é muito estudiosa, passou no vestibular. Beleza? Ponto final. Quem é essa Gabriela? Ah, é uma pessoa que é muito estudiosa. Esse termo que objetiva explicar, melhorar, orientar, organizar as ideias em torno desse sujeito Gabriela, atenção, eu chamo de aposto. Então, se eu tenho um aposto ou vocativo, eu vou usar vírgula, vírgula. Vocativo, 2 vírgulas. Aposto, 2 vírgulas. Ai, Jacília, mas já ouvi falar que existem tantos tipos de aposto. Isso é para os meninos do colégio militar. A gente não precisa dessa riqueza de detalhes para entender, para compreender a estrutura frasal das frases. Aqui nós temos um sujeito, aqui nós temos o verbo e aqui nós temos o complemento do verbo, porque quem passa, passa em alguma coisa. Só que entre o meu sujeito e o meu verbo, eu fiquei com uma outra estrutura de frase, inclusive. Problema nenhum. Trata-se de um aposto. Tudo que vem entre vírgulas é aposto? Não, pode ser vocativo. Será que toda classificação será de aposto? Talvez não, mas o valor é apositivo. Tá certo? Fiquemos com essa informação por hora. Vocativo pede 2 vírgulas. Aposto pede 2 vírgulas. Se nós soubermos isso, que aposto e vocativo vem entre vírgulas,
não erraremos mais o uso de vírgulas. Ponto final, a gente já sabe, já temos 2 sinais de pontuação que dominamos. Vamos para mais uma frase. Todos, pai, mãe, filho e filha, farão a procissão. Quando você não pontua, a leitura é essa. Ok? Mas, Jacira, tem muita informação também, concordo. Quem é que manda na frase? Não é o verbo? Qual é o verbo da frase? Foram à procissão. Quem vai, vai a algum lugar. E por isso que a procissão, que é um substantivo feminino singular, leva acento de crase, porque crase é o encontro de 2 ais da mesma natureza gráfica. Estou dando uma pausa aqui, porque tem um microfone aberto. Voltando. Então, o verbo é foram, ok? Quem vai, vai a algum lugar. Esse primeiro a pertence ao verbo. Está acompanhando o mouse? Quem vai, vai a. Como a palavra seguinte é um substantivo feminino singular, ele pede um artigo igualmente feminino singular. Esse somatório da preposição que pertence ao verbo, mais o artigo que pertence ao substantivo, tudo subentendido, que você não está vendo nada aqui, né? Mas esse somatório é que vai me dar o A com acento indicativo de crase. E aí já matamos um leão no meio do caminho. Crase é esse fenômeno que se percebe, que se detecta e que é representado pelo somatório de uma preposição mais um artigo feminino. Então, voltemos ao que a nossa proposta. O verbo é foram? Quem foram? Bom, já sabemos que é mais de um, né? Foram onde mesmo? A procissão. Ah, então vamos procurar quem foram? Todos. Todos foram à procissão. Beleza? Todos quem? Bom, aí nós temos o pai, a mãe, o filho, a filha. Todos foram à procissão, ponto final. Caramba, a Jacira ficou com muita vírgula. Problema nenhum. Esse é o valor da vírgula, para separar as enumerações. Observe que a gente poderia tirar a primeira vírgula. Olha que lindo. Colocar tudo entre parênteses. E aí tira a última vírgula. Todos foram à procissão. Ok. Todos quem? Pai, mãe, filho e filha. Ah, então o meu aposto, ou ele fica entre vírgulas, ou ele fica entre parênteses, abre e fecha, ou ele fica entre hífen duplo, travessão não, que travessão é para diálogos, hífen duplo, aquele underline também serve, porque vai separar os termos. E aí você vai saber que o seu aposto ficou todinho separadinho, arrumadinho. Se a gente tiver parênteses, não usaremos as vírgulas. Opa! Então a vírgula vai substituir o parêntese? Sim. Meus amigos poderia ter ficado entre vírgulas? Vocativo, não. Vocativo, não. Porque o vocativo é parte integrante. Você precisa nomear, chamar o seu interlocutor para poder estabelecer um diálogo. Não há dialogismo sem o interlocutor, tá certo? Então, por que o vocativo é uma peça fundamental da sua estrutura frasal?
Deixa ele ali bonitinho entre duas vírgulas. Beleza? Vamos avançar. Amanhã, mais ou menos, nesse horário, virei encontrar com você. Oi. E agora? Quem é que manda na frase? É o verbo. Sempre será. Eu virei encontrar-me com você. Opa! Temos aqui dois verbos. Quem é o sujeito desse virei encontrar? Está na primeira pessoa. Eu virei, tu virás, ele virá, nós viremos, nós viremos, eles virão. Ok? É a primeira pessoa. Então, aqui, se a gente quisesse, colocaríamos entre parênteses o sujeito. Eu virei encontrar-me com você. Vamos matar outro leão nessa nossa jornada rumo aos minutos finais. Não existe modernamente a classificação de sujeito oculto, porque, na verdade, não está oculto, não está escondido, está aqui, ó. E você descobre a existência do sujeito pela desinência do verbo. Desinência é uma partícula também chamada de morfema, é uma partícula responsável por nomear sempre as pessoas do discurso, ok? Então, a desinência verbal aqui que vai denunciar que trata-se de um sujeito da primeira pessoa. Eu virei encontrar. Quem se encontra com alguém. Por que eu estou falando se? Porque essa é uma estrutura pronominal. Eu virei... É claro que na coloquialidade do discurso, a gente não fala assim, eu virei encontrar-me com você. A gente se encontra, né? Mas, aqui, na produção do texto, usamos assim, com essa estrutura pronominal. Então, eu, sujeito subentendido, sujeito desinencial, virei encontrar-me com quem? Com você. Muito bem. Sujeito, verbo, complemento, tá certo? Sujeito a gente descobriu que é eu, verbo são dois, virei encontrar-me, com você eu complemento. Ponto final. Mas espera aí. Olha tudo que ficou no meio do caminho. Virei encontrar-me com você quando? Amanhã. Beleza. A que horas? Bom, assim, mais ou menos nesse horário. Então, nós temos aqui complemento, mais complemento, que estão fora da ordem. A ordem direta, ideal, dos termos não é primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os complementos? Esse é o ideal. Mas olha o que aconteceu com essa frase. A gente tem complemento, complemento, sujeito, verbo e complemento. Complemento fora de ordem, vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória. Eu pensei que a vírgula é porque se trata de um advérbio. Sim, ok? E continua sendo um complemento. Então, complemento fora da ordem, vírgula obrigatória. Amanhã, mais ou menos neste horário, virei encontrar-me com você. E aí sim, ponto final. Última. Sabe de uma coisa, passarinho? Vou soltar você já. Oi, de novo. Qual é o verbo? Vou soltar. Qual é o sujeito? Eu pratico a ação de querer soltar. Quem solta, solta alguém. Vai soltar quem? Você. Quando? Já, neste momento. É claro que vocês estão entendendo que tem um doido conversando com um passarinho, né? Sabe de uma coisa, passarinho? Vou soltar você já. Se passarinho é vocativo, tem que ficar entre vírgulas. Se se trata de um discurso sem muita coerência, reticências vai bem.
Beleza, pessoal? Estou dando um stop aqui. Eu suei a camisa, gosto desse assunto, isso dá pano para manga. A gente não tem a pretensão de acabar, eu não tenho a menor pressa, muito pelo contrário. O meu interesse é que você levante o dedo e diga: eu sei pontuar. A hora que a gente tiver esse retorno, estamos prontos, Cláudia, para brincar com o uso de ponto e vírgula. Ponto e vírgula é para quem entendeu o uso da vírgula, o uso do ponto final. Beleza, pessoas? Vou voltar para o grupo agora. Coloco a foto dessas beldades todas no grupo. A Eliane chegou, gente, nos últimos minutos da aula. Não entendo por que faz isso comigo. A Dani se esconde. A Patrícia eu não vejo não sei há quanto tempo. Salve a Marta, que teve Covid, está aí. Eu já tomei a primeira dose, hein? Beijo no coração. Vou para o grupo agora, aguardar as dúvidas, os questionamentos que vocês tiverem. E na quarta-feira a gente faz isso tudo de novo. Beleza? Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Na boa quarta noite. aula de Direito, professora. Boa noite, obrigada, até a próxima. Para quem é da Polícia Federal, na quarta-feira, se a Prefeitura permitir, teremos aula presencial com o doutor Francisco. Eu fiz café.